Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu não vou sair daqui sem ouvir tua voz. Ali eu grudando aquele tapete, chorando em lágrimas, daqui a pouco meu telefone começou a vibrar. E eu falei, meu Deus do céu, quem que tá me ligando? Eu não vou atender. Aí uma voz falou, atende. Aí eu atendi. Quando eu atendi, ele falou assim, eu sou o Cristo, o seu Senhor Jesus. Eu fiquei pasmo, eu fiquei branco, eu fiquei alegre, eu fiquei assustado, não tinha reação nenhuma. Isso ficou marcado na minha vida. O dia que Jesus ligou no meu celular. Que filme, teria sido melhor ir ver o Pelé. Fica quieto! Adão vai comer da fruta. Mas Jesus, por que você tá falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé. Elvis, você vai calar a boca ou não? Houve essa oportunidade da minha amiga Ludmila sobre trabalhar pela internet. É um trabalho sério e honesto. Ouve só. Eu fiz R$2.500 em apenas 3 dias. E isso só foi possível porque eu trabalho através de uma nova profissão, onde tudo que eu preciso é do meu celular conectado à internet. Imagina você fazendo o mesmo. O que você faria se você fizesse R$2.500 em apenas 3 dias? Isso faz sentido pra você? Então, clica no link na descrição ou no comentário fixado que vai te descontar no WhatsApp. E lá eu vou te mandar uma aula gratuita onde você vai entender como começar. Corre, me chama agora, te espero lá. Estão todos preparados? Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um vídeo aqui no teu canal. Mais um vídeo libertador em termos de conhecimento. Um vídeo que vai mostrar para vocês a verdade à luz da palavra de Deus, mostrando que muita gente aí fala muita heresia e blasfema, chega ao ponto de blasfemar contra Deus, porque tem uma interpretação totalmente errada da palavra do Senhor. É como diz os antigos, né, na zona rural, diz assim: é melhor ser moco das ouças do que escutar certas coisas. O que significa? É melhor você ser surdo, né, dos ouvidos. Moco é surdo e as ouças eles chamam de ouvidos. Muitas vezes é melhor você ser surdo que ouvir tanta heresia e blasfêmia que acontece por aí. Mas estamos aqui para a gente mostrar a verdade à luz da palavra de Deus. Eu não sou o dono da verdade, a verdade é Cristo. A gente compara com a palavra de Deus e vê se está certo ou errado. Primeiramente, vamos falar aqui do pastor Júlio César, que o mesmo que está lá no começo dizendo que Jesus Cristo ligou para ele no celular, né, com um número diferente, ele foi atender, era Jesus Cristo. Presta bem atenção, Jesus Cristo ligando no celular do pastor. Acredite quem quiser. E aí também, essa cena aí, ele zangado no culto, né, ele tomado, dizendo que estava tomado pelo Espírito Santo, e jogou o microfone, que o microfone quebrou, é capaz até de espirrar em alguém lá o microfone e machucar alguém, né? Ele num ato de zanga lá, de ira, jogou o microfone. E aqui nessa parte desse vídeo ele está dizendo que a sombra dele vai curar uma mulher. Vamos ver. Eu vou ser abusado, posso? Pode. Posso? A sombra de Pedro curava? Expulsava demônio também ou não? Expulsava demônio? Deixa eu ver, tem sombra minha aqui? Aqui é minha sombra? Põe ela aqui, eu vou passar com a minha sombra, ela vai ser liberta. A sombra está aí, ó. Eu estou dentro da Bíblia ou fora da Bíblia? Eu sou herege? Tô dentro ou tô fora? Hã? Se a sombra cura, ela liberta também. Então minha sombra vai ser essa daqui, ó. Nem vou tocar, só minha sombra, ó. 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 Pode aplaudir, Jesus. Você vê que ele pergunta, né? Eu sou herege? Eu tô dentro da Bíblia ou fora da Bíblia? Claro que muita gente já ouviu falar que Pedro, né, já tinha curado algumas pessoas.
Essa parte da sombra aí não está falando que a sombra de Pedro curou ninguém, não. O que diz lá é que muitos levavam os enfermos para que ao menos a sombra de Pedro passasse por cima delas para ver se elas eram curadas. Vamos ler. De sorte que levavam os doentes para as ruas e os punham em leitos e em redes, para que ao menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles quando ele passasse. Veja bem que o texto fala que as pessoas levavam seus enfermos para que a sombra, mas não fala que a sombra curava. Mas mesmo assim, mesmo que a sombra de Pedro curasse, mas Pedro estava ali, não era com a intenção da sombra dele curar ninguém. Ele estava ali na intenção, sabe de quê? De passar o evangelho. Foi para isso que Cristo elegeu eles, para passar o evangelho adiante. Deu poder para curar, porque se o povo não vê milagres e curas e prodígios, o povo não crê. Não estavam crendo nem em Jesus Cristo quando fazia essas coisas, imagine nesse povo de agora, né? Agora, quanto a curar, bem verdade que muitas igrejas por aí, existe muito teatro, muita gente contratada, como eu já mostrei em alguns vídeos aqui, gente que era contratada e recebia um cachê, chegava lá, se fazia de doente, ou se fazia de endemoniado, ou de alguma coisa, depois recebia o cachê. Eu fiz vídeo aqui e mostrei. Não estou dizendo que aí foi um teatro, mas existe muito isso aí. Existe gente também hipnotizada dentro da igreja, que eles fazem curso de hipnose, como também já mostrei em alguns vídeos, e a pessoa fica hipnotizada e fica do jeito que eles querem. Depois é só estralar os dedos, a pessoa fica curada. Agora, existe cura, irmão Biraci? Existe cura dentro das igrejas? É claro que existe sim. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, ele profetizou. Vamos ler. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome, expulsamos demônios e fizemos muitas curas e milagres. Então, eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então o Senhor Jesus Cristo disse que muita gente vai chegar naquele dia dizendo para ele: Senhor, Senhor, eu curei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome, eu profetizei no teu nome. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: eu não conheço vocês não. Afaste de mim, vocês que praticam a iniquidade, o pecado, para longe de mim. Tá entendendo? Então nem todo mundo que cura dentro da igreja é de Deus. Tenha consciência disso, tá bom? Não estou aqui dizendo que o pastor não é. Estou falando que é para você abrir a cabeça e a mente. Esse negócio de sombra aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aquela mulher, quando tocou na orla do Senhor Jesus Cristo, foi a fé dela. A fé dela. Tinha uma multidão de gente ao redor dela, ao redor do Senhor Jesus Cristo, e nenhum deles foi curado. Mas ela foi porque ela chegou e disse: se eu me tocar na orla dele, foi curado. Então, a fé dela. Então, o Senhor Jesus Cristo não estava ali buscando curar ninguém. Ele estava passando para ir pregar aquilo que o Senhor determinou, Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele subiu, ele deu a ordem: ir de pregar o evangelho a toda criatura. Ele deu a ordem para ir pregar o evangelho, não foi para curar ninguém. As curas acontecem, conforme o andamento do pregar o evangelho. Tá certo? Louvado seja o Senhor. Vamos agora para o Vitor Azevedo, meu santo Deus de misericórdia. Esse irmãozinho, esse pastor bem novinho, o entendimento dele assim meio raso. Ele pensa que tem um entendimento tão profundo na palavra de Deus, mas o entendimento é tão raso que ele chega a fazer blasfêmia à luz da palavra de Deus que eu estou falando. Ele chega a blasfemar. Por que eu falo blasfemar? Eu explico daqui a pouquinho, quando a gente vê os vídeos deles, como é. Ele uma vez falou que nós somos o sêmen de Deus, né? O sêmen quer dizer o esperma, quer dizer que nós somos o sêmen de Deus. Isso aí já é uma coisa que não é para estar se falando, isso é terrível. Mas vamos ver o primeiro vídeo que eu separei aqui. Ele fala lá no Jardim do Éden, Jesus Cristo olhando para Adão e Eva, e os anjos ali, o Pai. Aí o Senhor Jesus Cristo diz assim: meu Pai, eu também comeria da fruta do pecado. Olha só. Não se esqueça disso, Adão é um tipo de Cristo e Adão apontava para Cristo. Aí Jesus olha para Eva que comeu e olha para Adão que não comeu. Aí imagina Jesus olhando para os anjos. Irmão, presta atenção nisso. Jesus olha para os anjos, Jesus olha para o Pai e fala: Adão vai comer da fruta. Mas Jesus, por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também.
Imagina Jesus pro pai, ele vai comer. Por que vai comer? Porque eu comeria também. Mas por que você comeria também? Porque eu amo minha mulher. E eu não vou ver ela contaminada e eu purificado não fazer nada. Eu vou me contaminar com ela para tirar ela de lá. Diz que Senhor Jesus Cristo olhando lá e diz para Deus, né? O Pai. Ele vai comer. Aí o pai pergunta, por quê? Por que, meu filho? Não, é porque eu também comeria. Mas por quê? É porque eu não ia deixar minha mulher comer da fruta e morrer sozinha. Eu também comeria para estar junto com ela. Isso é uma prova de amor tão bonita, né, do homem para a mulher. Ele só se esquece do primeiro mandamento, né, que é amará teu Deus sobre todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo ia pecar contra o próprio pai por causa do amor dele por uma mulher. O pecado do Adão foi não crer na palavra do Senhor, que Deus disse, no dia que tu comer essa fruta tu morrerás. E ele não creu. Aí uma heresia tão grande dessa daí, né, é terrível, não sei tirar da onde. A pessoa, aí muito bate palma, acha bonito isso aí. Meu Deus do céu, isso é terrível. Aí dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo ia desobedecer ao Pai por causa de amor. Então o primeiro mandamento para Jesus Cristo ali já está abolido, né? E ele mesmo disse lá para os seus apóstolos, amarás teu Deus sobre todas as coisas, te dou mais um mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele amou a Deus de uma forma tão grande, amou o Pai, que ele entregou a sua própria vida por amor. Tanto a obediência ao Pai, por amor também a nós, para nos livrar. Mas não parou por aí não. Veja mais o que foi que ele disse aqui, que eu separei. Ele disse que nós temos o mesmo valor de Jesus. Olha só. Eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus Pai envia Jesus naquela cruz e dá Jesus de presente, Ele está trazendo de volta o valor que um dia nós perdemos. E está dizendo para mim e para você, olha, eu não tenho como comprar você de outra forma. Eu preciso dar para você uma coisa que garanta e te mostre o real valor que você tem. Meus irmãos, nós só precisamos entender que se eu tenho o mesmo valor de Jesus, eu posso esperar de Deus a mesma coisa que Jesus tem de Deus, e ponto final. Então ele vai sentar no trono à direita de Deus. Ele vai sentar no trono. Os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo pedindo lá para sentar à direita de Jesus, ele disse, não cabe a mim, somente ao Pai, Deus é quem determina. Então se ele tem o mesmo valor de Jesus Cristo, né? Foi ele que morreu na cruz também, foi ele que expiou os pecados, né? Foi ele que nasceu sem pecado também, como Jesus Cristo nasceu. Meu Deus do céu, a empolgação chega a um tanto de dizer uma heresia terrível dessa que não, daqui ele não tirou dessa palavra de Deus, ele não tirou não. Dizer, João Batista, que era João Batista, quando perguntaram, tu é profeta? Ele disse, eu não. Tu és o filho de Deus? Ele, não. Quem és tu? Ele, sou a voz do que clama no deserto. Ele se humilhou. E o Senhor próprio Jesus Cristo disse que quem se exaltar será humilhado, né? E quem se humilhar será exaltado. E aí ele está dizendo que é igual a Jesus, que vai herdar as mesmas coisas que Jesus, que tem o mesmo valor que o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, eu não sei o que é que meu Deus, não tem nem o que me dizer. Aí agora, nesses outros vídeos aqui, ele vai se igualar a Deus Pai. Veja. O que é ser justificado? Irmão, ser justificado é você poder se apresentar diante de Deus literalmente. O que eu falei? Literalmente, de igual para igual. É você poder chegar diante de Deus e falar assim, Deus, Vitor, por que você tem tanta coragem de entrar na minha presença? Porque da mesma forma que você é, eu também sou. Porque eu creio que quando eu entendi que eu não posso sem Ele, eu fui justificado, e ao ser justificado Ele me exaltou de um tal modo que agora quando eu olho para você, Deus, eu não vejo só um Deus grande, eu me vejo também. Irmão, ninguém tem medo de se apresentar com alguém que é igual. Tá vendo aí? Ninguém tem medo de se apresentar com alguém que é igual. Ninguém pode ter medo de se apresentar na presença de Deus sendo igual a Ele. A pessoa é tão igual a Deus que não vai ser julgado por Ele, né? Se eu sou igual a Deus, Ele não pode me julgar porque eu sou igual a Ele.
E como é que vai ser julgado lá em cima? Os bons e os maus. Não é isso? É uma blasfêmia isso aí. À luz da palavra de Deus, à luz do meu entendimento, é uma blasfêmia. Porque você está se colocando igual a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado por isso. Procuraram tanta coisinha para pegar ele em alguma coisa, até que o sumo sacerdote falou assim: tu és o Filho do Deus Altíssimo? O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou. E verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. O sacerdote foi, rasgou as vestes, blasfêmia. Todo mundo gritou: blasfemou, se igualou a Deus, se igualou ao Pai. Blasfêmia, digno de quê? Todo mundo: a blasfêmia é digna de morte. Aí ele foi condenado à morte pelo aquilo que ele falou. Só que o Senhor Jesus Cristo estava falando a verdade, que ele era o Filho de Deus e que ele viria sobre as nuvens. Mas os cegos como esse daí é cego, como muitos são cegos hoje, que não veem a verdade, que não entendem a palavra de Deus, que tem um entendimento tão triste vindo do inferno. Só pode ser vindo do inferno. O diabo é que ensina essas coisas, essas heresias terríveis. Como eu sempre digo, isso aí é tenebroso, draculesco e transilvânico. A pessoa se igualar a Deus, dizer que é igual a Deus. Meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor, desse povo. E o povo bate palma e grita porque quer ver isso. O povo cego de entendimento, que não sabe de nada. Qualquer pessoa diz qualquer coisa lá em cima e qualquer pessoa lá embaixo acredita. Basta a pessoa ter uma lábia e saber falar bonito e saber pregar bonito. E o povo quer ver isso aí. Não quer ver simplicidade e nem comunhão com Deus, santidade não. Quer ver é pregação. Muita gente sem pingo de entendimento, sem um pingo de amor por Cristo Jesus, sem vontade de conhecer Cristo Jesus, não acredita em qualquer coisa. Até uma pessoa dizer que é igual a Deus e a pessoa bater palma e dar glória a Deus. Veja mais. Quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. Irmão, uma coisa é ser inferior, outra coisa é ser do mesmo tamanho. Você viu aí? Quando eu olho para Deus, eu me sinto tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. Sabe por quê? Porque o Deus dele não é o mesmo Deus que eu sirvo. O Deus dele é diferente. O Deus que ele crê não é o Deus que eu creio. O Deus que eu creio é diferente de todos. Por que eu digo isso? Por que você diz, irmão Biraci? É porque ele diz o seguinte, que Deus não está no controle de tudo. Veja. Você acredita que Deus está no controle em qualquer situação? Não acredito. É porque se Deus estivesse no controle, não teríamos a história de criança com fome, não teríamos a história de mulheres estupradas, não teríamos a história de miséria, não teríamos a história do coronavírus, não teríamos a história de governo oprimindo os seres humanos, não teríamos a história, enfim, de calamidades. Então Deus não está no controle de tudo. Então, o Deus dele não está no controle de tudo. O meu Deus está. O Deus que eu sirvo é dono de tudo. Tudo que existe está no controle dele. Tudo. Aí me pergunta assim, mas por que, como ele falou, acontece tanta coisa ruim? Eu vou deixar dois pastores aqui responder um pouquinho para vocês, depois eu vou explanar sobre isso. O primeiro pastor é o Paulo Júnior. Veja o que foi que ele disse. A Bíblia afirma, vez após vez, que Deus está no trono do universo, que o cetro está em suas mãos, que Ele dirige todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. As Escrituras afirmam que Deus é o Todo-Poderoso, que a sua vontade é irreversível, que Ele é soberano, absoluto em cada recanto dos seus vastos domínios, e certamente tem de ser assim. Agora eu vou mostrar também o Silas Malafaia, o pastor Vedita. Eu chamo carinhosamente como Vedita porque é o pastor que só vive zangado, né? O Vedita só vive zangado. E um pastor que eu nunca vi ele calmo assim, alegre. Mas vejo o pastor Silas Malafaia falando também a mesma coisa.
eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos está no controle de todas as coisas. Estar no controle não significa interferir no processo 24 horas por dia. Estar no controle significa ter autoridade para interferir no processo a hora que quer, do jeito que quer, sem pedir licença a ninguém. É o Deus que eu creio que está no controle de todas as coisas. Vou explicar mais detalhadamente. Uma empresa, vamos dizer que eu tenho, irmão Biracê, que tem uma empresa. Eu sou o dono da empresa. A minha empresa tem um gerente geral, tem um gerente de setor, tem um supervisor, né? Tem os subordinados e tem aquele último lá que faz a limpeza. O que faz a limpeza lá, se ele fizer alguma coisa errada lá, os supervisores vão ajeitar, né? Se o supervisor fizer alguma coisa lá, os gerentes vão me comunicar. Só que é o seguinte, de tudo eu sei que a empresa é minha, eu tenho tudo sob controle, mas eu não vou me meter lá. O gerente é quem vai colocar para fora aquele que fez errado, né? O gerente que tem autonomia de colocar alguma coisa para fora. Agora se eu quiser, eu boto o gerente para fora, eu boto o supervisor, eu boto todo mundo e fecho a loja, se eu quiser, mas não fico me metendo. Um pai de família, dono da casa, a mulher vai para a feira, ou os filhos vão para a escola, tem filho que sai, chega tá hora e o pai tá ali. Mas na hora que o pai quiser dizer assim, olha, parou esse negócio de sai aqui, é desse jeito, todo mundo tem que obedecer. Por quê? Porque é o dono da casa, é o chefe, é o que vem. Então Deus, ele deixa o mundo seguir, mas quando ele quer interferir, ele interfere e ninguém pode dizer nada. Não foi, eu já até expliquei aqui, mas não sei se alguém viu. Não tem quando o profeta Elias chegou lá, tinha uns 450 profetas lá de Baal, e os profetas de Baal clamaram ao seu Deus, e o Deus não respondeu, o Deus dele, Baal não respondia de jeito nenhum. Só que o diabo tem poder, o diabo poderia muito bem mover Baal, ou então abrir a boca de Baal para Baal falar, só que não pôde fazer isso, porque Deus chegou para o diabo e disse assim, ó, fica quieto no teu lugar aí, porque isso aqui é meu momento. Deus ia mostrar o poder dele para o povo lá que estava crendo nos profetas, ia mostrar o poder dele para Acabe e para Jezabel. Tá entendendo? Então o diabo ficou calado na dele. É porque tem que ficar calado, porque quando Deus, que eu acredito, ele se levanta, os leões, a murcha zureia, ou as zebras, hipopótamos, rinoceronte, tudo se senta. Todo mundo presta atenção, todos os espíritos, potestade, os príncipes das trevas, os arcanjos, serafins, querubins, todos eles ficam atentos, porque ele é o Deus de todas as coisas. É ele, se estralar o dedo, acaba com tudo na hora que quer. Só que ele tem um plano na nossa vida, na terra, ele tem um plano que está seguindo esse curso de plano. Eu não sei qual é, você não sabe. Um dia saberemos, como Paulo fala, um dia tudo vai ser tirado dos nossos olhos, nós vamos ver a verdade. Está entendendo? Então, quando acontece essa calamidade no mundo, é porque muitas das vezes as pessoas que servem ao mundo acontece. Agora, as pessoas que servem a Deus verdadeiramente na comunhão são protegidas pelo Espírito Santo. Se você é protegido por Deus, você é blindado. Então o diabo pode espernear. Ele pode até fazer alguma coisa ao teu redor, mas só te toca se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não pode fazer nada, porque o nosso Deus está no controle de tudo. Não é de acordo com esse rapazinho, um rapaz até bonito, não é? Bem elegante, mas não tem entendimento da palavra de Deus. E cuidado, blasfêmia é o pecado que não tem perdão, tem que ter muito cuidado. Oremos a Deus, meu irmão, para que ele tenha entendimento e chegue, né, a se arrepender das coisas que fala, e que o Senhor guarde ele, e que o Senhor dê entendimento para ele pregar o Evangelho de Cristo, não fábulas que a empolgação dá. Agora vamos ouvir um que nem faz parte do nosso mundo, né, ele é do mundo secular, o Pedro Cardoso, polêmico Pedro Cardoso, que fazia o Augustinho Carrara naquela grande família.
Ele vai falar da Bíblia, ele não sabe nem o que está dizendo aqui dentro. Não entende e vai falar da Bíblia. Vamos ver. Eu pergunto aos religiosos cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade. E ninguém consegue me responder. O que salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. Mas se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus, um pai que vai nos pedir a nossa vida. Então é preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo, que é um masoquismo de origem cristã muito profundo, mas de um cristianismo que eu reputo equivocado. Está vendo ele dizendo que a morte do Senhor Jesus Cristo não ajudou em nada em salvar a humanidade, que nós estamos elegendo, sabe o que é? Um pai carrasco. Nós somos masoquistas porque gostamos de sofrer, e que o Deus que nós servimos é um Deus, né, que quer nos levar, e que só quer nos levar no sofrimento. E o próprio Deus usou seu filho como cobaia é o que dá para entender, cobaia de morte, e que a morte dele não adiantou nada, que era para ele ficar vivo. Então o Senhor Jesus Cristo, como disse o Papa, foi um fracassado na cruz. A morte dele não serviu para nada. O Papa não falou que Jesus Cristo fracassou na cruz? Falou. Eu mostrei em vídeo aí. Aí o Pedro Cardoso está falando a mesma coisa. Vamos continuar. Jesus perdeu quando morreu. Ele não ganhou. A humanidade perdeu. Se Jesus não tivesse sido assassinado pelos romanos e pela aristocracia religiosa judaica, a humanidade talvez conhecesse uma obra muito mais interessante de Jesus do que a que ficou. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que o povo deseje permanentemente um carrasco, entendeu? E não um homem feliz. De que maneira o holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros? Por que isso faz dele um cordeiro que livra o pecado de todo mundo? Não é verdade, continuou todo mundo pecando, não livrou o pecado de ninguém. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Não está escrito: o meu povo perece porque falta o conhecimento. Aqueles que estão dentro da igreja não estão nem entendendo nada, não estão aprendendo mais nada, né? Porque não tem quem pregue a verdade. São pouquíssimos que pregam a verdade, que pregam o evangelho de Cristo, a verdadeira essência, né, da salvação de Cristo. Estão pregando hoje a prosperidade, a cura, e ainda chega mais um aí que não entende nada e fala um monte de asneira. Meu amado, presta bem atenção. Você nunca entendeu a palavra de Deus? No Velho Testamento, quando o povo pecava, levava um cordeiro para o sacerdote. O sacerdote cortava o pescoço do cordeiro, tirava o sangue e aspergia e jogar assim, ó, pegar o sangue aqui, espinar na cabeça do pecador, e o pecador era perdoado dos pecados. Mas só que o cordeiro não podia ser cego do olho, né? O cordeiro carneiro podia se levar, quem era muito pobre assim, levava 2 rolinhas, uma pomba. Quem tinha dinheiro também podia levar uma vaca. Então o cordeiro tinha que ser limpo, não tinha que ter mancha nenhuma, todo de uma cor só, sem mancha, não podia ser aleijado, não podia ter nenhum problema, nenhuma doença, tinha que ser imaculado. É por isso que chama Jesus Cristo de cordeiro imaculado. Era o carneiro que não tinha nenhum problema nenhum, né? Limpo. O Senhor Jesus Cristo nasceu sem pecado, de um ato de poder de Deus. O Senhor foi e disse para o Espírito Santo: vai lá e coloca meu filho em Maria. Aí chega o pai dizer que o Espírito Santo é marido de Maria, então ele deitou com ela. Não, meu irmão, é poder. Coloca a mão por cima e a mulher já está. A mulher nem viu o Espírito Santo. Chega lá e poder de Deus. Se Deus fizer assim, nasce qualquer pessoa na hora que ele quiser. O João Batista disse assim, ó: se Deus quiser, transforma essas pedras em filho de Abraão. Ó, poder. Tá entendendo como ele fez Adão? Adão não fez do barro? E ele não pode fazer nascer um filho de Maria só no poder? Precisa de ato sexual? Blasfêmicos, hereges. Santo Deus, meu Deus. É triste, tem coisa que a gente tem que ficar calado. Tudo bem. Então, o pessoal levava cordeiro, viu, Pedro Cardoso? Levava os cordeiros.
Só que o pessoal dizia assim: cometer uns pecados aqui, porque eu tenho um cordeirozinho ali, aí depois o pecado é perdoado. Tá entendendo? Então, já não servia mais para Deus os holocaustos, porque as pessoas não se arrependiam. Ele diz: o seu holocausto de vocês me fede a narina. Para mim são abominações os holocaustos. Aí ele disse: vou mandar meu filho como um cordeiro só, para morrer. Por isso que ele tinha que vir sem pecado, para morrer pelo pecado logo de todos. Aí todos aqueles que creem em Jesus é liberto dos pecados. Mas eu não vou pecar mais por causa disso? Não, eu não vou viver no pecado. O Senhor vai me libertar. Eu posso até pecar, mas eu tenho um advogado que é Jesus Cristo. Entenda, eu tenho um advogado que é Jesus Cristo. Esse advogado nunca perdeu uma causa. Então ele morreu para isso. Morreu também para dar exemplo. Para dar exemplo de que ele sofreu e que nós podemos sofrer por amor a Deus. Porque muitos podem dizer assim: Senhor, mas eu não aguentei. Minha carne era fraca. E o Senhor Jesus Cristo disse: eu era ser humano também. Eu sentia as mesmas coisas que vocês. Fome, tristeza, angústia, tudo. Mas eu dei exemplo. E eu morri de morte de cruz. Morte feia, terrível. Você morreu de cruz? A pessoa: não. Então, eu dei exemplo que o homem pode vencer sem precisar de usar de poder. Porque o Senhor Jesus Cristo não usou poder nenhum. Só a fé e a palavra de Deus. Então, meu amado, quando ele morreu, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele pegou a chave da vida e da morte. Ele venceu. Se ele não tivesse morrido, Pedro Cardoso, aí sim, não se cumpriram as escrituras. Ele não era o cordeiro. A morte dele não tinha expiado os nossos pecados, porque a partir do momento que ele morreu, os pecados foram expiados. Então todo aquele agora que crê em Jesus Cristo é liberto do pecado. Está entendendo? Então você não entende nada dessas coisas. Ele quer falar sobre isso. Meu irmão, vai se converter, se converte. Pede a Deus entendimento que Ele te dá. Sabia que Ele te dá? Mesmo com a tua ignorância, com a tua empáfia, com as tuas confusões, o Senhor vai te lapidar, vai te acalmar, vai te deixar bem tranquilo e você vai crer no verdadeiro evangelho que está escrito aqui. Então não fale do que você não sabe. Tá bom? Meus irmãos, eu acho que o vídeo tá bom por aqui. Tem muita coisa aí que você pensa que é palavra de Deus e na hora não é. É heresia e blasfêmia. Então tome muito cuidado com as coisas que você escuta e levar para dentro da sua casa. Às vezes você liga a sua televisão, tá lá um pastor, um apóstolo, um bispo, né? Falando besteira lá e jogando demônio dentro da tua casa. Tenha cuidado. Muitas das vezes as palavras dele fazem atrasar a tua casa. Então procure pessoas que preguem a Cristo. A Cristo. Passou de Cristo já não é de Deus. Passou de Cristo já não é de Deus. Jesus Cristo é o único que tem a salvação. Faça um concerto com Ele. Se batize se você não for batizado. Pegue na mão do Senhor. Diga: Senhor, a partir de hoje eu vou me arrepender dos meus pecados. Não vou fazer mais. Vou esquecer o passado. Mesmo que eu erre, Senhor, me levante mais uma vez. E siga a Jesus Cristo, que é o único Salvador que existe. Ninguém mais. É o único caminho que existe. Verdadeiro. É o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que nós cremos. Né? Que está escrito aqui na palavra de Deus. Aquele que morreu. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Faça isso, um concerto com o Senhor, se você não fez ainda, porque o tempo está no final. Está chegando o final dos tempos. Deus abençoe a todos. Que Deus guarde vocês do mal, das palavras blasfêmicas, dos demônios, dos espíritos que estão rodeando tudo aí. Deus guarde vocês. E vocês que ajudam a gente aqui sempre em tudo, no compartilhamento. Compartilhe meus vídeos. Você vê aí que cada dia que passa o YouTube diminui, né? A palavra de Deus não é para ser pregada a verdade não, meu amigo. É para ser espalhada aí. Tem uns bispos aí, né? Como o Bruno Leonardo, que tá levando tanta gente aí, como muitos por aí, né? Eliseu, Malafaia, de Macedo, um monte, né? Leva tanta gente, né? Agora nós que pregamos a Cristo verdadeiramente, cada dia que passa a gente vai diminuindo.
A palavra de Deus diz, né? É necessário que ele que cresça, eu diminua. Eu quero ser o menor de todos. Eu sou o menor de todos. Eu sou um reles pregadorzinho, pecador. Todos nós somos. Nunca na minha vida eu me comparar a Deus, porque o próprio João diz o seguinte: todos nós temos pecado. Aquele que diz que não é pecador é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. É isso aí. Deus abençoe a você que sempre me ajuda. Deus abençoe em nome do Senhor. Que você seja, né, liberto de qualquer enfermidade. Que você seja liberto de qualquer prisão espiritual, da depressão, da ansiedade, da angústia. Que Deus multiplique na tua vida tudo. Porque o que você faz por mim é a única coisa que eu posso fazer, é orar a Deus por ti. Não porque você me ajudou, mas por causa do amor que você sentiu por mim e porque Deus tocou no teu coração em me ajudar. Não estou aqui pregando a palavra de Deus por dinheiro e nem quero que você me dê um dízimo daquilo que você tem, não, Senhor. Todo aquele que o Senhor tocar no coração de ajudar o canal, boa coisa faz. É entre você e Deus. Tá bom? É Deus que toca teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Deus te guarde de todo mal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Tô indo nessa. Valeu! 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 Valeu!